É Botafogo campeão brasileiro contra o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Ela que não é Joelma, mas é a galega desse programa e que não é besta, pegou o avião e foi acompanhar essa decisão lá em Belém. E aí, já tomou um tacacá, já dançou, já curtiu? Já ficou de boa, dona Bárbara? Bom dia! Minha joia, meu parceiro, bom dia pra você. Eu tô aqui no Mangueirão, vou tomar um tacacá ao fim do programa, mas me perdoe o privilégio de ver a rainha do Pará, a rainha desse Brasil, Joelma, passando som, porque hoje a gente vai falar de futebol, mas vai ter show por aqui, o aquecimento do jogo é com essa mulher que inspira todo mundo. Como vocês podem perceber, eu já tô meio descabeladinha, porque como eu tô ouvindo o som, eu tô tacando o cabelo à beça, viu? E assim que acabar a passagem de som, eu vou correr lá para conversar com ela. Mas, bom, viemos aqui, claro, para falar desse jogão entre Flamengo e Botafogo, a primeira taça do ano sendo disputada. É um clássico carioca, aqui em Belém, é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro e tem din-din valendo, tá? Os times que vão participar desse jogo, Flamengo e Botafogo, vão ganhar cada um 6 milhões de reais e o vencedor volta para casa com 12 milhões ao todo, porque o campeão ainda leva 1 milhão de dólares. Então, converti, já fiz a conta aí, tá valendo grana, é clássico e a gente sabe que clássico envolve muita coisa. Agora parou o som, vou aproveitar para contar um pouquinho o que esses dois times estão preparando, porque existe uma sequência de trabalho do ano passado, mas vem novidade por aí nos dois times daqui a pouquinho, viu? Para uma final inédita, um palco inédito, o Mangueirão vai receber a Supercopa Rei 2025. Não apenas o estádio, a cidade de Belém, o Pará inteiro está de braços abertos para receber dois centenários rivais cariocas. Receber aqueles que estão vindo aí, a torcida, né, os times, pra gente é uma grande satisfação em recebê-lo, né, esse clássico carioca. Pela primeira vez, Botafogo e Flamengo vão se enfrentar pelo troféu que marca a abertura da temporada nacional no futebol brasileiro. Para os alvinegros, a Supercopa é novidade. O título brasileiro do ano passado credenciou o Botafogo a disputar mais uma taça. Vai ser muito importante para o Botafogo lutar por esse título para pegar confiança para a sequência do ano. Já o Flamengo é o time que mais jogou a competição, recriada em 2020. Já tinha um vice-campeonato lá atrás, em 1991. E nos últimos 5 anos esteve presente em 4 finais. Ganhou 2 e perdeu 2. Bicampeão da Supercopa! Vem para Belém credenciado pelo pentacampeonato da Copa do Brasil. 2024! Gonçalo Plata foi o autor do gol da vitória contra o Atlético Mineiro. Que golaço! Um golaço para ficar na memória. Gonçalo Plata é o nome da emoção! Sem dúvida, é o gol mais importante e mais bonito também. Sem dúvidas é o gol mais importante e mais bonito também. Fazer um gol de cavadinha, como vocês falam aqui, num momento importante, numa final, conseguir ajudar a equipe a conquistar mais um título. Ajudar a equipe a conseguir mais um título. Os sotaques revelam as origens e um traço em comum dos dois clubes. Savarino é venezuelano, Plata do Equador. Seja em preto e branco ou preto e vermelho, as cores da América do Sul se fazem presentes. Entre os gringos que conquistaram a confiança das duas torcidas, o uruguaio Arrascaeta vai viver um momento especial. Com as bênçãos de Zico, vestirá a camisa 10 do Flamengo. No Botafogo, algumas baixas importantes para esse ano. O argentino Thiago Almada, um dos destaques das campanhas vitoriosas no Brasileiro e na Libertadores, deixou o clube. Além do Almada, o Botafogo também perdeu estrelas como Luiz Henrique, o Rei da América, e Júnior Santos, artilheiro da Libertadores do ano passado. Júnior Santos é o nome do gol do título! Por falar em artilheiro, o Flamengo ainda está se acostumando a ver Gabigol vestindo as cores azul e branca do Cruzeiro. Mas os dois finalistas tiveram reforços apresentados essa semana. O atacante Arthur veio da Rússia e já pegou a camisa 7, tão simbólica para o Botafogo. É uma honra para mim jogar num grande clube, de voltar ao Brasil, né, de um grande clube, então agradeço demais vocês, com certeza foi um sim, vindo do meu coração mesmo,
Já o atual capitão da seleção brasileira vai realizar um sonho da família e defender o clube de infância. O lateral Danilo, que também joga como zagueiro, é do Flamengo. Acho que o Flamengo está no caminho certo para poder continuar, né, ganhando coisas importantes, continuar estar sempre disputando coisas importantes e tá atraindo também grandes jogadores. Arthur e Danilo já estão inscritos e com condições de jogo. Na semana que passou, as equipes principais de Botafogo e Flamengo estrearam no Campeonato Carioca. O Fla fez 2 partidas, venceu o Volta Redonda e Sampaio Corrêa por 2-0. Nessa última, com mais reservas atuando. Ainda a gente se está preparando para... A gente está se preparando muito bem. O Flamengo precisa estar pronto para esses jogos importantes. Domingo temos essa final, a gente precisa estar pronto para isso. Já a gente está preparado para isso. Na vitória de 2-1 sobre o Fluminense, Savarino manteve o bom nível de atuações do ano passado pelo Botafogo. E Igor Jesus pôs fim a um jejum que já durava 12 partidas. Artilheiro! Camisa 99! Muito feliz por ter ajudado a equipe vencer. Mesmo com chegadas e partidas, os times titulares que vão começar a partida de hoje não são tão diferentes assim daqueles que encerraram a temporada passada. O mesmo já não pode ser dito para quem vai estar ali no banco de reservas. Campeão brasileiro e da Libertadores, Arthur Jorge aceitou proposta do Catar. O treinador do Sub-20, Carlos Leiria, foi chamado. Parecia temporário? Pode ainda ser temporário, mas ele vai levando, sabendo que uma eventual conquista num clássico seria o melhor cartão de visitas para quem almeja se firmar no cargo. Uma qualidade boa de jogo, acima inclusive das nossas expectativas, a expectativa de todos, eu acredito. E isso nos deixa mais confiantes ainda para o próximo jogo, que é uma decisão. No Flamengo, Felipe Luiz é realidade desde que foi anunciado oficialmente em outubro do ano passado. Ganhou a Copa do Brasil. Aos poucos vai recebendo reforços e jogadores recuperados de contusão, como Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Uma das novidades para a temporada tem ficado como opção no banco. Justamente aquele que atualmente é o único centroavante de ofício, já que Pedro segue em recuperação. O Juninho, sabemos o jogador que ele é, o que ele pode nos ajudar, né, nesse modelo de jogo. Juninho, o atacante que veio de longe, do Azerbaijão, segue em busca do primeiro gol com a nova camisa. E marcar num clássico é sempre algo a se recordar para sempre. O Savarino já sabe como é que é. Savarino! É um jogo muito grande, enfrentar o Flamengo sempre é importante, que é um time forte, como falei. O ano passado enfrentamos 2 vezes e ganhamos os 2 jogos, mas foram jogos muito fortes. Em 2024, pela primeira vez nos campeonatos de pontos corridos, o Botafogo derrotou o Flamengo nos 2 turnos, com direito a uma goleada por 4-1, a maior sobre o rival em 52 anos. 4 pro Botafogo, 1 pro Flamengo, goleada do Botafogo. Algo que, claro, acaba dando contornos ainda mais especiais a essa final. O Flamengo é muito grande, a torcida é... O Flamengo é muito grande, a torcida é muito grande. Então vamos ter torcida em qualquer lugar. Onde a gente estiver, sempre teremos milhares e milhares de torcedores. Milhares de torcedores. A gente vai brigar aí para também ganhar pelo Botafogo, que o Botafogo merece continuar ganhando títulos. Milhares, milhões de corações estarão conectados a Belém do Pará logo mais, com todos os temperos, cores e sabores de uma grande final. Botafogo e Flamengo decidem a Supercopa Rei às 4 horas da tarde na Globo, mas o aquecimento começa mais cedo, às 3h10. A transmissão terá o comando de Luiz Roberto, que terá a companhia de Caio Ribeiro e Roger Flores. Roger Flores, que daqui a pouquinho vai estar aqui comigo para falar um pouquinho sobre essa partida, tá bom? Tá bom, dona Bárbara, até já já você volta. E Botafogo e Flamengo, inclusive, era o clássico dessa rodada do Campeonato Carioca. Mas por causa da Supercopa, o jogo ficou marcado para 12 de fevereiro. Bora seguir falando agora dos estaduais. De volta com o Esporte Espetacular ao vivaço aqui, direto do Mangueirão.
Hoje é dia de decisão, é jogo grande do jeitinho que a gente gosta. E quando tem jogo grande, esporte espetacular, assim, do estádio, com essa moral toda, a gente também tem a taça. Dá uma olhadinha para ela que está aqui ao meu lado. Hoje, ou o Botafogo ou o Flamengo vão levar para casa. Essas taças são sempre muito bonitas. Aí a primeira do ano tem uma grande importância porque é clássico e ela está aqui para nos prestigiar, para que a gente possa também sentir esse gostinho de decisão e desse ano de 2025 que está só começando. E hoje a gente vai conversar, daqui a pouquinho tem Roger Flores para dar o pitaco dele sobre essa partida. A gente vai falar sobre algumas novidades dos dois times, né? O Botafogo que contratou o atacante Arthur, que veio da Rússia, o Arthur que custou aí ao Botafogo 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. E o Arthur está muito motivado para esse jogo, né? Ele vai herdar a camisa 7, que foi do Luiz Henrique, um dos principais jogadores do Botafogo na temporada passada. Podemos dizer que foi o principal jogador do Botafogo na temporada passada. Tá animado para a temporada e na escalação que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, é bem provável que o Arthur pinte no time titular, tá? Mas aí a gente conversa já já. E no Flamengo, a expectativa é muito grande para a chegada do Danilo, lateral direito da seleção brasileira, tem 2 Copas do Mundo no currículo, um jogador muito experiente e versátil, né? Joga como zagueiro, a gente já viu ele também jogando como volante. Mas no Flamengo, o Felipe Luiz já deixou claro que ele deve jogar na linha de zaga. Será que numa linha ali de 4 zagueiros, dependendo de uma variação, a linha de 3 zagueiros, né? Depende aí do que o Felipe Luiz vai aprontar para o ano, mas ele deve jogar sim ali na zaga para ajudar o setor defensivo do Flamengo nessa função. Mas antes a gente vai começar a falar de Supercopa e a Sofia Miranda traz um resumo da grande final de amanhã entre Flamengo e Botafogo. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está acompanhando Troca de Passes. Eu estou aqui no Mangueirão, que amanhã vai receber a Supercopa Rei, duelo entre o Botafogo, campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. É a primeira taça que os dois times vão disputar em 2025 e uma grande festa é esperada por aqui. Antes do jogo vai ter show da Joelma. A gente já sabe que mais de 40 mil ingressos foram vendidos, 45 mil foram colocados à venda e a expectativa é que todos realmente sejam vendidos. Falando um pouquinho sobre os dois times, o Flamengo treinou na manhã de hoje no Baenão do Remo. O treino foi fechado para a imprensa e quem falou depois em entrevista coletiva foi o atacante Everton Cebolinha, que está voltando depois de se recuperar de uma lesão grave no tornozelo. Ele que não joga há quase 6 meses. Vamos ouvir o que o Cebolinha falou. O professor Felipe foi muito importante nesse período da minha recuperação também, né? Estava sempre lá no DM, dando palavras de apoio, falando da minha importância para a equipe, que ia precisar de mim, que ia contar comigo, que ia somar bastante. Isso deixa o atleta muito mais confiante, muito mais ansioso para voltar logo. Eu procurei me dedicar ali o máximo durante esses quase 6 meses ali, né? Uma lesão bem complicada. Tenho me sentido muito bem nos treinamentos, no próprio jogo ali. É óbvio que ainda falta um pouco de ritmo de jogo, né? Uma decisão na jogada, um drible, mas fisicamente eu me senti muito bem. É até melhor do que eu imaginava, depois de tanto tempo parado, jogar 45 minutos naquela intensidade, naquele ritmo. Foi muito bom e espero que domingo eu possa ter um tempinho aí também. Outra novidade no time do Flamengo é que Danilo pode fazer a estreia dele pelo clube. O recém-contratado Danilo está à disposição do técnico Felipe Luiz. Falando agora do Botafogo. O Botafogo treinou à tarde no centro de treinamento do Paysandu. A atividade também foi fechada para a imprensa, mas nosso colega Bruno Cortes, repórter, fez uma entrevista exclusiva antes do time sair para o estádio. Fez uma entrevista com o goleiro John. E o John falou sobre essa questão de o Botafogo ser o time a ser batido. O Botafogo que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então o John falou sobre essa responsabilidade antes desse jogo contra o Flamengo. Acho que a gente tem criando nossa identidade de jogo, né? Como o professor agora também vem colocando a ideia dele. Eu acho que a gente tem criado nosso estilo de jogar e contra o Fluminense conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos colocar nossa identidade. Clássico é clássico, né, cara? Acho que os dois times entra para jogar, para fazer um grande jogo e quem vence melhor. Acho que quem vai estar mais preparado no dia, quem tiver mais no dia bom vai sair vencedor. Botafogo, como a gente já vem falando ao longo dessas semanas, ainda não anunciou um novo técnico. Quem vai comandar o time é o Carlos Leiria, técnico do Sub-20. E ele tem à disposição o zagueiro Bastos, que ainda não estreou nessa temporada. Ele vinha se recuperando de lesão no fim do ano passado. E quem deve estrear no time do Botafogo, deve estrear logo no time titular, é o atacante Arthur, que veio do Zenit para ocupar aquela posição
deixada pelo Luiz Henrique na ponta direita. Gente, então é isso. Essas são as informações aqui de Botafogo e Flamengo. Eu reforço o convite. Amanhã a gente tem uma programação super especial no Sport TV. Tem seleção Sport TV. Depois começa o aquecimento para o jogo às 14h. Às 16h tem esse jogaço entre Botafogo e Flamengo na Supercopa Rei. Eu volto com vocês. Um abraço para todo mundo. Para você também, grande Sofia Miranda, trazendo os detalhes então dessa grande decisão. Ontem a gente no Troca falou bastante do jogo também. Sobre as dúvidas, e acho que o Botafogo, acho que está mais claro como vai jogar, acho que o Arthur é a única mudança em relação ao jogo, né, a escalação que a gente viu no jogo contra o Fluminense. No Flamengo, embora sem Pedro ainda, o Felipe Luiz ganhou algumas opções aí, né, o Cebolinha está disponível, o Luiz Araújo está disponível, o Arrascaeta é uma dúvida, vocês acreditam que cabe alguma surpresa ou não no time do Flamengo? Eu acho o jogo que o Arthur, no Flamengo, eu acho que ele vai dar continuidade à equipe, né? Eu acho que se o Cebolinha está disponível, deve entrar ao longo da partida. Ele é um jogador que ele era de muita confiança do técnico Tite, não conseguiu atuar sob o comando do Felipe Luiz, mas ele é um jogador importantíssimo, né? E aparece como uma opção muito interessante para o treinador. Ele vai ter que disputar espaço porque o Flamengo está muito bem servido do meio para frente de opções para o Felipe trabalhar. Eu acho que pela lesão que ele teve, o natural é que ele entre ao longo da partida, né, Felipe? Eu acho que vai ser o que vai acontecer. O Felipe já encontra um Flamengo que sabe jogar dentro da identidade que ele gosta, um Flamengo que já assimilou a ideia do Felipe de muita intensidade, troca de passes muito rápido, tomada de decisão muito rápida. Basicamente isso, né? O time todo toma uma decisão de uma maneira muito rápida e com muita movimentação, mas não uma movimentação desordenada, um time que sabe para onde correr. Isso, o Flamengo já inicia a temporada, e isso é muito bacana, porque é difícil você fazer isso desde o início da temporada. O Flamengo já começou a temporada fazendo isso acontecer dentro de campo. Então, o Felipe ele tem que agora só melhorar cada vez mais. Então, é natural que ele dê continuidade à equipe. E aí, na medida que ele vai colocando uma peça ao longo do jogo, vai vendo como o time vai se comportando, aí existe a disputa de posição. Que nesse ano, me parece que o Flamengo vai ter ao longo do ano todo. São tantas opções, né? Assim, eu acho que essa briga por titularidade, ela vai acontecer. A sensação que eu tenho é que o Flamengo não terminou a temporada ainda, porque, logicamente, tem um descanso, é a sensação que eu tenho, porque o Felipe, ele conseguiu no jogo do time titular do Flamengo, com o Michael aberto pelo lado esquerdo, o Plata ou o Gerson aberto pelo lado direito, ou Plata ou Gerson por dentro também. E o Flamengo mexeu muito, o Flamengo muito organizado, com os movimentos muito sincronizados mesmo. O Felipe Luiz, ele conseguiu, eu conversava com alguns amigos meus, que o Flamengo conseguiu movimentar sem bola. Você vai lá para os teus jogadores, vocês têm que pressionar, precisam estar perto do adversário, mas você movimentar para o seu companheiro, abrir o espaço para o companheiro, e eu percebo muito isso na equipe titular do Flamengo. Felipe Luiz, ele conseguiu, mesmo em pouco tempo, no ano, a gente em janeiro, fevereiro agora, o Flamengo já conseguiu no primeiro jogo contra o Volta Redonda, que o Vasco hoje teve muita dificuldade, o Flamengo amassou o Volta Redonda taticamente, e assim, muito organizado. Então eu vejo o Flamengo, assim, um pouquinho à frente do Botafogo, porque o Botafogo não tem um treinador ainda. Logicamente, não dá para desqualificar o Leiria, porque é um treinador que acaba de subir da base, conhece os jogadores que estão ali, mas não é um treinador de peso, né? Não é um treinador que já estava lá, o capitão do barco que a gente fala, né? Que era o Arthur Jorge, que estava no ano passado, que conseguiu ganhar tudo. Então o Flamengo sai um pouquinho na frente, mas o Botafogo tem a confiança do último ano, tem a confiança do último jogo, que a equipe titular também jogou muito bem contra o Fluminense, gostei bastante do jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Taticamente, as duas equipes gostam da bola, gostam de atacar, vai ser um jogo muito para frente. Torcer para não chover muito, né, para que não atrapalhe também o espetáculo. Eu sei que o campo é bom, joguei lá a Copa Verde com o Goiás, eu sei que o campo lá é bom, reformar o campo, reformar o estádio. Então, torcer para um grande espetáculo. Bom, a gente já tem praticamente certa a participação do Arthur, né, no jogo. E o Danilo lá do Flamengo? São as novidades aí que entraram no bid, foram relacionados para o jogo. O Arthur é mais certo. E o Danilo? Danilo, eu não sei se vai para o jogo. Eu não sei se começa o jogo titular, porque eu vejo um Flamengo muito preparado já. Com Wesley do lado direito, Alexandre do lado esquerdo, Léo Pereira e Léo Ortiz por dentro, e ali está o X da questão do Flamengo. São dois jogadores, o Léo Pereira e o Léo Ortiz,
que iniciam as jogadas. Principalmente o Léo Ortiz como um construtor mesmo. Eu acho que o Felipe Luiz cobra muito isso dele. E o Flamengo não é um time que joga pelo corredor lateral, é um time que joga pelo corredor central. Então ele precisa da movimentação dos seus meias para que o Léo Ortiz consiga achar esse espaço. E aí está o diferencial do Flamengo para mim. Porque esses dois jogadores, eu acho que ele não vai começar com o Danilo por conta disso, até para fortalecer aquilo que ele já tem, Pulgar na frente, De La Cruz fazendo aquela movimentação e os meias da frente movimentando muito. Michael jogou muito bem contra o Volta Redonda, o Gerson, para mim, é o melhor jogador na atualidade no futebol brasileiro, por tudo que ele faz, ele marca, defende, ataca, chuta. Então é um jogador que chama muita atenção. Então o Flamengo, eu acho que agora o Danilo não vai iniciar o jogo. Não é que ele não vá ser titular, porque eu acho que possa ser titular ao longo da temporada. Mas no jogo nessa decisão. No jogo de amanhã, eu acredito que o Danilo não vai começar o jogo. O Danilo ele oferece uma característica completamente diferente do Wesley. Então eu acho que o Felipe vai apostar no Danilo quando ele quiser uma mudança bem brusca na forma do Flamengo jogar. E o que é bem legal, hoje o Flamengo tem um jogador com muita inteligência tática, com muita qualidade quando tem a bola no pé, que vai construir mais o jogo, que vai dar uma oportunidade, uma opção para o treinador para ele atuar com uma linha de 3, sendo lateral, de fato, como um terceiro zagueiro. Se o Felipe quiser jogar com alas, por exemplo, o Danilo compõe a linha de 3, inclusive como volante ele pode atuar também. Ele tem muita qualidade, então eu acho que o Felipe olha para o Danilo, para ali na frente, quando ele quiser passar para o próximo estágio dessa evolução do futebol do Flamengo, ele tem um jogador que é capaz de fazer isso. Não que o Wesley não seja, mas o Wesley é um jogador mais letal, mais objetivo, de aparecer lá na frente, de atacar o espaço. Danilo é um cara que vai pensar mais o jogo. Isso é bem interessante. Não acho que é o que vai acontecer já de início da partida contra o Botafogo, mas ao longo do ano, certamente a gente vai ver uma briga bastante interessante aí no lado direito. Aí vai ser o grande teste das duas equipes nesse começo de temporada. A gente viu muito pouco, né, do time titular do Botafogo, né, com uma dose de reformulação, né, sem o Luiz Henrique, sem o Almada. O Flamengo também optou por uma preparação diferente, foi para os Estados Unidos, começou o Carioca com times alternativos. Então a gente viu pouco ainda, né? Mas eu vejo o Botafogo muda um pouquinho a característica sem o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era aquele cara do arrasto, era o cara que puxava o contra-ataque, muito forte fisicamente. Esses dribles dele, que era o diferencial, que quebrava as linhas. O Almada mais pensante. O Savarino, o que me pareceu no jogo contra o Fluminense, que assumiu esse papel do Almada de ser um articulador, de ser o cara que vai conseguir botar os atacantes na cara do gol. E aí o Arthur é um jogador mais um meia que joga pelo lado do campo, que também finaliza bem de fora da área. Então eu vejo um Botafogo, gostei bastante. A minha preocupação com o Botafogo era qual é o Botafogo que vai jogar, qual é o Botafogo que vai a campo, porque o que terminou o ano enchia os olhos do torcedor e daquele apaixonado pelo futebol, porque o Botafogo tinha um jogo muito para frente, né? Um jogo ofensivo que procurava o gol o tempo inteiro, jogadores do lado do campo muito habilidoso. Então isso me chamava a atenção. E o jogo contra o Fluminense, eu fiquei, não, o Botafogo está aí. Organizado, um Botafogo que também procura o ataque, Botafogo que consegue empurrar a equipe adversária dentro do campo da equipe adversária e consegue chutar também perto do gol. Isso me chamou muito a atenção do Botafogo e por isso que eu acho que o Flamengo sai um pouquinho na frente por ter mantido o seu treinador. Mas o Botafogo é uma equipe muito qualificada também. Você sabe que essa sensação de que o Flamengo está na frente desse clássico, eu compreendo, porque o Flamengo começa com uma equipe que está mais pronta, o planejamento do Flamengo está mais adiantado do que o do Botafogo em relação à temporada. O Flamengo tem jogadores muito capazes e trouxe ainda mais o Danilo, reforçou ainda mais essa equipe que já era muito forte. Então passa realmente essa impressão. Só que eu penso que o Botafogo é a equipe a ser batida. Aquilo que o John falou para a Sofia, na reportagem que a gente viu, é muito verdade. O Botafogo é a equipe a ser batida, porque o Botafogo é o campeão da Libertadores. O Botafogo é o campeão brasileiro. Claro que é um enfrentamento de duas equipes que foram campeãs em 2024, mas o campeão do continente é o Botafogo. Ele é a equipe que vai a campo para ser desafiado. E isso é muito legal, é mais um elemento desse clássico que a gente está falando tão grande. Por isso que eu acho que tem tudo para ser um jogaço. A gente não viu muito desse Botafogo esse ano, perdeu 2 peças importantes e está sem o treinador. Voltou agora nessa semana com a equipe principal e o que a gente viu foi um Botafogo que conseguiu imprimir o mesmo ritmo de jogo, com a mesma ideia, tudo automatizado ainda. A forma de jogar está automatizada nesse Botafogo. Por isso que eu não vejo essa disparidade em relação ao Flamengo. Acho que o Botafogo ele entra em campo
com essa soberania. E o Flamengo vai desafiar. Então tem tudo para ser um grande clássico. E um enfrentamento de uma equipe que está com um comando técnico do Felipe, que está desempenhando um excelente trabalho, que começa uma temporada no ritmo que o Felipe falou, aqui o Felipe Bastos, né, já falou, como se não tivesse nunca parado, né? Mas o Botafogo é uma equipe que soube passar por desafios gigantescos no ano passado, jogando muita bola. E os principais jogadores, né, embora tenha perdido as duas referências técnicas, o time titular continua quase todo ele. E vem um jogador agora que é o Arthur, acho que esse precisa começar jogando, acho que esse sim precisa começar jogando. E aí a gente vai ver quem é que vai ser o vencedor desse duelo. Ele vai começar jogando. E vai jogar do lado certo, né? Que no Palmeiras ele jogava do lado ao contrário, igual o Felipe Anderson, né? Não era tão à vontade, não deu muito certo, inclusive, a última passagem dele para o Palmeiras, porque ele não foi aproveitado, talvez, da forma como ele gostasse mais de jogar, e agora está de volta. Um grande reforço para o Botafogo. Então, pessoal, vamos dar aquela pausada no vídeo para vocês darem o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. É de graça, de graça. Tudo isso aqui é de graça, mas tudo isso aqui ajuda muito, muito o nosso canal. Tanto nos próximos vídeos que virão, a parte de se inscrever e de ativar o sininho, mas comentar, curtir, compartilhar, ajuda no engajamento do vídeo. Ele é espalhado para mais pessoas, né? O algoritmo, comentando e curtindo, o algoritmo entende que ele é bom, o vídeo, o conteúdo, e dispara para mais botafoguenses. Então ajuda a gente aí, é de graça, você colabora muito com o canal. E temos também formas de colaborar pagas, que R$ 2,99, R$ 3, R$ 4,99, R$ 5, R$ 15, etc. Você ajuda muito a gente mensalmente com esses valores a manter o que a gente tem aqui de estrutura para fazer um bom serviço para vocês. O canal que mais posta horas diárias de conteúdo sobre Botafogo. Aqui a gente tem tudo na TV brasileira, rádio, internet, sobre Botafogo. Tem canais aí que um posta só o Globo Esporte, o outro posta só os programas Sport TV, o outro posta só os programas da ESPN. Aqui tem tudo. ESPN, Globo, Sport TV, Band, SBT, tem ESPN, tem Jovem Pan, Placar TV, tem o UOL, tem até o Charla Podcast, o Flow, falar de Botafogo, também vem pra cá. Tem o Transamérica Esportes, tem tudo sobre Botafogo. Tem lá o Donos da Bola de São Paulo. Se algum rádio de São Paulo falar, a Rádio Energia 98 fala do Botafogo, também passa aqui. Tudo, falou do Botafogo, tá tudo aqui. Então ajuda a gente aí, tá? Vamos aqui seguir com um pré-jogo de Botafogo e Flamengo, final da Supercopa do Brasil, tá? Teremos aqui o PVC analisando a parte tática. Temos aí o Léo Dantas, né? Do TF fazendo a minha parte tática, analisando a parte tática. Tem um acordo bilionário pro Botafogo na transmissão de televisão, os jogos de televisão. Você vai saber que também com o TF. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve e ativa o sininho, porque vídeos como esse, todos os dias, várias vezes por dia, aparecem aqui no canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse fim de semana. E falando nisso, PVC, dá pra gente ver na prancheta como é que essas duas equipes vão entrar em campo? Eu tentei projetar como é que cada um dos dois pode ganhar o jogo. É claro que tem uma projeção, não uma realidade. Mas o que acontece aqui? O Flamengo vai subir marcação. Então a gente está vendo o ataque do Flamengo subindo. Bruno Henrique em cima do Vitinho, se for o Vitinho, se for o Matheus Ponte. Lucas Alter com o Juninho. O Wesley subindo no Alex Telles. O Gerson com o Marlon Freitas e o Arrascaeta com o Gregory. Onde é que está a saída? Está no passe do Marlon Freitas. A velocidade do Matheus Martins. Estou projetando o Matheus Martins nas costas do Wesley. Porque o Botafogo, como a gente falou ontem muito, o Botafogo mantém uma capacidade de velocidade, de verticalidade gigantesca. O Flamengo vai ter a bola. O Botafogo vai disputar a posse de bola? Claro que vai. Mas o Flamengo vai ter a posse de bola, em teoria, maior e pressão na saída. Mas um passe certo nas costas do Wesley, principalmente, porque o Wesley sobe como ponta, é chance para o Botafogo. E no contraponto, no segundo campo, a gente vai ver como o Flamengo vai fazer muitas vezes a marcação, pressão individual. O Bruno Henrique com o Vitinho, o Arrascaeta com o Gregory, o Gerson subindo no Marlon Freitas, o Wesley subindo no Alex Telles, o Juninho subindo no Alex Barbosa e no Lucas Alter, para dificultar o passe. Como o Botafogo, a Miri já disse que o Botafogo tem a capacidade de passe na saída de jogo, mas uma bola roubada pelo Flamengo na saída vai dentro do gol.
E o Felipe Luiz vai investir nesse tipo de trabalho. O Felipe Luiz entende, o Felipe Luiz não vai ser um técnico a carreira inteira, técnico do Flamengo. Mas ele sabe que no Flamengo ele precisa ter pressão e posse de bola. Ele pode um dia ser técnico do Atlético de Madrid e entender que ele tem um elenco que pode atrasar a marcação e pressionar a pressão média. Mas no Flamengo, ele vai marcar a saída de jogo. E você apostou no Danilo como titular. O Danilo está no bid. Foi inscrito no bid hoje à tarde, ou seja, está à disposição do Felipe Luiz para o jogo, mas a gente ainda não sabe se ele vai ser titular ou se ele começa no banco. O PVC está apostando como titular. E saindo o Léo Pereira, porque aí o Léo Ortiz joga tanto na direita quanto na esquerda. O Danilo também joga tanto na direita quanto na esquerda. E o Boto disse na entrevista essa semana que o Danilo vem para ser zagueiro. Lembra que a gente fez uma prancheta da semana passada do Danilo? E eu disse, ele pode ser o lateral direito defensivo na saída de 3. Ou até o lateral esquerdo defensivo na saída de 3. Mas o Boto diz, ele vem para ser zagueiro. Por isso que eu projetei Danilo com Léo Ortiz mais à esquerda, Danilo mais à direita como zagueiro. O Flamengo que estava precisando de um zagueiro, né? Depois que o Davi Luiz foi embora, o Fabrício Bruno também. O Pablo, ele foi colocado à disposição, está inclusive afastado. Então era uma carência desse time do Flamengo e o Danilo chega para suprir isso, agora está à disposição do jogo. Fala TF, fala pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a análise do Flamengo, projetando essa Supercopa Rei nesse domingo em Belém, valendo taça. Que loucura o nosso calendário, né? Mal entramos em fevereiro, depois de um janeiro de 500 dias, e já tá valendo taça. Bom, tô usando aqui o Flamengo do Felipe Luiz, então descartando o que o Flamengo mostrou no início do estadual com o time B, sub-20, sub-23, e também desconsiderando que foi o jogo, o último do Flamengo, na quinta, contra o Sampaio Corrêa pelo estadual, porque era um time reserva, mesmo com o elenco principal, não serve muito de parâmetro. Então, o meu objeto de estudo aqui foi o jogo contra o Volta Redonda, o 2-0 em Brasília pelo estadual, na estreia do time principal do Flamengo, e também a reta final do Brasileiro do ano passado, quando o Felipe Luiz assume o comando do time. Defensivamente, o Flamengo joga com linhas altas e uma zaga construtora, principalmente o Léo Ortiz, que já foi até volante recentemente com o próprio Tite, né, o técnico anterior, tem essa qualidade na saída já mostrada desde a época do Bragantino, e o Léo Pereira também sabe fazer isso, já foi até lateral, então é um zagueiro que em alguns momentos consegue aparecer, conduzir a bola, levar o time um pouco mais à frente. É uma mudança importante ter esses dois zagueiros que fazem a saída construída por baixo, porque até o ano passado, com o Fabrício Bruno titular, o Fabrício fazia a ligação, fazia essa bola um pouco mais longa lá pra frente, quebrava mais o passe. Então essa é uma diferença importante em relação ao Flamengo do ano passado. Os dois zagueiros constroem a bola mais curta, com qualidade no passe, sem o lançamento do Fabrício Bruno, que foi importante em alguns momentos nesse tipo de saída. No momento que o Flamengo deu uma bagunçada ali no meio campo, o lançamento do Fabrício era sempre uma arma importante. Bom, o Flamengo tem uma linha com 4 jogadores na defesa, mas que às vezes vira uma linha com apenas 2, só com um miolo de zaga, porque tem laterais que sobem muito. A gente pode até questionar os laterais que sobem muito para o Alexandre, pela questão física, mas ele tem sido muito ofensivo no time do Flamengo. E mesmo quando o Alexandre não joga, o Ayrton Lucas faz esse papel ofensivo. E na direita, o Wesley nem precisa dizer, terminou muito bem a temporada de 2024, sendo quase um ponta em alguns momentos. É claro que, dependendo do contexto do jogo, quando os laterais sobem, e eles são fundamentais na fase ofensiva do Flamengo, há a recomposição de algum volante, que normalmente é o Pulgar. Só que os volantes também têm papel importante nessa questão das linhas altas, ofensivamente falando. Então nem sempre há essa recomposição. Depende de quem é o adversário, isso não acontece toda hora, não acontece todo jogo, mas não é raro ver o Flamengo se defendendo no momento de maior abafa, quando está com a bola controlada no ataque, se defendendo apenas com 2 laterais, o miolo de zaga. Só que isso pode oferecer um problema. Por mais que represente um número enorme de jogadores no campo ofensivo, o Flamengo pode ter problemas com marcação desajustada quando o adversário recupera a bola e vai para a saída em velocidade. É só a gente lembrar do que foi o 4-1 do Brasileirão no ano passado. Botafogo, quando estilingava a jogada, o Flamengo não conseguia marcar, se perdia. E olha que naquele jogo nem sempre teve só 2. A linha de zaga foi um pouco mais constante, com 4 ali atrás. 2 é contra adversários mais fracos. E ainda assim o contra-ataque foi um problema. Imagina nessa situação de laterais livres para atacar o tempo todo, e só 2 laterais. Não acho que isso vai acontecer toda hora, mas é uma possibilidade de aparecer. O Flamengo também tem muita dificuldade quando sofre pressão na saída de bola. Está acostumado a fazer isso no ataque, se dá muito bem,
Mas quando os adversários tentam tirar o Flamengo da zona de conforto, o rubro-negro se enrola um pouquinho. E isso é fundamental. O Botafogo vai ter que achar o equilíbrio aí entre se defender bem, mas sair para o jogo, tentar atacar. O 4-1 é um grande exemplo de que quando vai para o jogo, o Flamengo tem as suas dificuldades. Mas essa marcação mais alta, mordendo a saída e recuperando, dificulta o que o Flamengo faz de melhor. Então é uma arma importantíssima para tentar implementar já no começo. Não o tempo todo, porque é difícil manter isso fisicamente e o nosso físico está pior do que o deles. Mas é algo para tentar fazer ao longo do jogo. Outro ponto importante é que os volantes encostam muito, como já falei, são importantes na fase ofensiva, com essa questão das linhas altas, colocando muita gente lá na frente. Então, não raro, aparecem espaços na intermediária que o meio-campo do Botafogo pode tentar usar também. Pensando agora no Flamengo no ataque. É um time que faz uma pressão desde o início do jogo com uma imposição física absurda e que aconteceu inclusive na estreia do elenco principal contra o Volta Redonda no sábado passado em Brasília pelo estadual. Eu imaginava que, por ser a estreia, o Flamengo não ia estar fisicamente 100%. Estou dizendo estreia em jogo oficial, estou desconsiderando a FC Series lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que o Flamengo estava inteiro fisicamente contra um time que tinha muito mais ritmo de jogo, o Voltaço, empurrou o adversário, encurralou o Volta Redonda, e aí o Voltaço não conseguiu sair mais dali, foram 90 minutos de pressão. Claro que o time do Volta Redonda é inferior, tecnicamente, ao time titular do Botafogo. Mas isso mostra o estilo de jogo do Flamengo. É já um estilo antigo que vem se mantendo técnico pós-técnico, e é tudo que o Flamengo quer. Que o adversário recue, fique lá atrás acuado, com medo, e aí ele se impõe fisicamente e faz uma avalanche. Outro ponto importante, além dessa questão de sufocar o adversário, é a possibilidade da recuperação. Nos raros momentos que o adversário toma a bola e tenta sair, tem muita gente marcando essa pressão. O Flamengo recupera e continua perto do seu terço final. O Flamengo está sem Pedro machucado, sem Gabigol que foi para o Cruzeiro e o Juninho ainda não é titular. Pode até ser no jogo contra o Botafogo, mas não parece ser a maior probabilidade. Então não tem um centroavante nato no time do Flamengo. É claro que no desenho tático a gente vê o Bruno Henrique fazendo essa função. Mas ele não é um centroavante de origem, o que faz com que o Flamengo tenha um trio de ataque de muita movimentação, trocando incessantemente de posição, sem ter o cara fixo, que vai fazer sempre a companhia, abrir, movimentar, sair da área. Isso confunde a zaga adversária e é um recurso muito importante do time do Flamengo. Além de propiciar, com o avanço dos laterais, que eu já falei que é muito importante, duplas sempre abertas. Os pontas e os laterais, principalmente do lado direito, em que o Wesley consegue jogar muito mais espetado e muito mais agudo do que o Alexandro, por exemplo. Então, é importante que o Flamengo, para superar os seus adversários, faça essa dupla, porque isso dá mais dinamismo, e aí o Botafogo vai ter que ficar de olho nessa marcação, reforçar essa marcação pelos lados também, principalmente, repito, na direita, com o Wesley. E aí tem mais um desenho tático importante. Ao você ter duplas, você possibilita, se conseguir manter ali o lateral agudo o tempo todo, aberto, você pode trazer o ponta mais para dentro da área. Então você continua atacando com muita gente, 5, 6 jogadores às vezes, mas dando mais volume de jogo dentro da área, trazendo um ponta para fazer companhia para o falso 9, o Bruno Henrique nesse caso. O Flamengo usa muito bola longa em profundidade, isso ficou muito claro contra o Volta Redonda. Talvez ainda pela falta de ritmo de jogo. Se baseou muito numa jogada só, mas funcionou porque tem jogadores com qualidade para fazer isso, então o Botafogo tem que ficar de olho. Pode ser um jogo de uma nota só, mas é uma nota que funciona. Acho que vai ter mais recurso tático, mas contra o Volta Redonda funcionou, então o Botafogo tem que ficar de olho. A bola longa em profundidade, rasgando a defesa, deixou o Volta Redonda em apuro. O chute de fora é uma arma importante do Flamengo por 2 motivos. Primeiro, porque tem gente boa, como Arrascaeta e Gerson para esse tipo de finalização, o Michael também. Segundo, taticamente é importante, porque quando você sobe linha, pressiona o adversário, ele fica entrincheirado dentro da área. É difícil você entrar para finalizar mais perto do gol. Então o chute de média e longa distância é uma arma importante. Outro atributo importante também do time do Flamengo, jogo aéreo forte, principalmente com os escanteios. Os Léos Ortiz e Pereira são muito bons na jogada aérea. A defesa do Botafogo tem que ficar esperta nesses cruzamentos de bola parada. Vou colocar o vídeo de anúncio da Globo em relação ao contrato com a LFU que foi feito hoje no programa Seleção Sport TV. O Dandan está apresentando o programa nas férias do André Rizek e falou o seguinte: a gente vai encerrar o Seleção Sport TV de hoje com uma ótima notícia, muito boa mesmo. Olha aqui, ó. A Globo chegou a um acordo com a Liga Forte União para a exibição de partidas da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. A Globo já tinha um acordo com a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, para a transmissão de 4 jogos por rodada.
Agora, dos 10 jogos por rodada no Brasileirão, 9 estarão nas nossas plataformas, sendo 8 exclusivos. Você poderá acompanhar os jogos na TV Globo, no Sport TV ou no Premier. Incrível, vai ser bom demais. Brasileirão chegando pesado e mais cedo esse ano, né? Vai começar em março. Outras informações você acompanha tudo lá no Globo.com, no ge.globo. Outras informações estarão... A Liga Forte União tem 11 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Juventude, Mirassol, Sport e Ceará. E esse contrato assinado vale para todas as plataformas, isso mesmo, todas as plataformas, e só não terá um jogo por rodada, que será exclusivo da Amazon. A Libra, para quem não sabe, tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino. Agora eu vou tentar resumir para vocês como que serão as transmissões. Todos os 171 jogos dos times da Libra, eles poderão ser transmitidos pela Globo Aberta, pela Globo Sport TV e pela Globo Premier. Flamengo e Botafogo pode passar na Globo Aberta, a Globo pode escolher, no caso, Sport TV ou Premier. Santos e Botafogo, jogo na Vila Belmiro, jogo do Neymar, Globo Aberta, Sport TV ou Premier. A Record e a Cazé TV terão um jogo por rodada dos clubes da Liga Forte União, que o Botafogo faz parte. Porém, em cada rodada do Campeonato Brasileiro, um dos grupos, ali através de Record, Cazé TV, Amazon e Globo, terão uma prioridade em uma das partidas para escolher. Porém, você terá um jogo exclusivo por esses dois players. Usando o exemplo de novo, Botafogo e Flamengo. A Record poderá transmitir esse jogo se for uma escolha dela. A LFU, grupo que o Botafogo faz parte, é uma partida em que o Glorioso é mandante e essa peleja pode acontecer na Record. A Amazon terá a escolha de um jogo por rodada também da LFU. Se ela escolher um jogo do Botafogo, sei lá, um clássico Botafogo e Flamengo, exclusivo na Amazon, com voz de Galvão Bueno, também, já que o Galvão será o narrador da Amazon, você também poderá ter esta partida sendo transmitida através da Amazon. Para a galera da TV aberta é importante explicar uma situação. Você terá 2 jogos sendo transmitidos por rodada onde você mora. A Globo continuará passando jogos aos domingos às 16 horas e a Record terá um jogo exclusivo dela às 18 horas e 30 minutos. Record/Cazé TV. Às quartas, a Record terá o seu jogo exclusivo às 20 horas. Quando eu falo Record, Record/Cazé TV, já que a mesma partida vai passar na emissora paulista e também na plataforma de streaming. E a Globo continuará com seu jogo das 21 horas e 30 minutos. E terá mais um jogo na rodada exclusivo da Amazon. O jogo que passar na Record e na Cazé TV vai passar no Premier. Só para vocês entenderem. À exceção de um jogo na rodada que será exclusivo da Amazon, todos os outros jogos estarão no Premier. Aí vai ficar a questão para você. A Globo poderá transmitir também jogos da LFU, já porque quando foi fechado o contrato, eu vi até aqui no seu canal e em outros canais também, TF, que os jogos da LFU eram exclusivos da Record e da Cazé TV, mas teve um adendo em relação a esta situação. No acordo fechado com a LFU e com a Live Mode, a Globo levou os jogos da LFU para todas as plataformas, mas há algumas restrições. Não pode exibir a mesma partida da Record e deve exibir jogos de times da Liga Forte União como mandante no mesmo horário de jogos da Libra, domingo às 16 horas e quarta às 21 horas e 30 minutos. Não haverá concorrência simultânea entre TV Globo e Record no Brasileirão. Cada uma terá seus jogos e horários. Esse acordo foi fundamental para evitar que a Globo tenha dificuldades para fazer a chamada divisão de praças, garantindo sempre um jogo para São Paulo e outro para o Rio de Janeiro, em todas as rodadas. A LFU possui Vasco, Fluminense e Botafogo, e caso não tivesse assinado com a emissora, poderia haver casos de rodadas sem jogos de cariocas na Globo. A Record também pode fazer a divisão de praças? Não. A Record terá apenas um jogo em rede nacional para transmitir, o mesmo duelo que estará no YouTube com a Cazé TV. Em relação a valores que nós iremos pagar, nada vai mudar. Se você tiver já a Amazon, porque a gente assina a Amazon pensando na Copa do Brasil, já que alguns jogos são exclusivos desta plataforma.
é só você manter isso em relação ali seu pacote de streaming. E é isso, meus amigos. Acho que ficou mais fácil para você ver jogos do Campeonato Brasileiro. Premier, todo mundo tem, quem assina, de maneira legal, que tem a galera que faz aquelas esqueminhas, mas a galera que paga Globoplay tem os jogos do Premier normalmente, ou que assina uma TV por assinatura também tem o Premier já ali em seus pacotes. Agora é esperar ver o Campeonato Brasileiro. E teremos ali excelentes narradores esse ano, né? Kleber Machado na Record, Galvão Bueno na Amazon, Luiz Roberto no Grupo Globo, junto com toda a outra equipe, né, que você tem acostumado. Então é isso, pessoal. Logo mais Botafogo e Flamengo, final da Supercopa do Brasil. Botafogo que deve ir com aquela escalação que a gente conhece, só com os pontas ali faltando, né? John, aí não sabemos. O lado direito de defesa é uma incógnita ainda, porque o Vitinho não começou o último jogo. Pode ser Matheus Ponte ou Vitinho. Na zaga, ainda rola uma dúvida sobre a questão física do Bastos. Pode ser Bastos ou Halter. Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, aí abertos. A gente teve o Lobato no último jogo, mas seria hoje a estreia do Arthur pela direita, pela esquerda o Matheus Martins de novo e o Igor Jesus na frente dentro da área. O Flamengo deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Plata e Bruno Henrique na frente, tá? Acho que... Não, Plata, Bruno Henrique e... Aí tem a dúvida do Michael ou Luiz Araújo. Eu, sinceramente, não acho que ele vai entrar com a Arrascaeta. Mas caso venha com a Arrascaeta, aí seria a Arrascaeta como um homem de meio de campo mais avançado ali, centralizado, né? O Gerson e o De La Cruz um pouco mais atrás, abertos, né? Como volante pela direita e volante pela esquerda. Ou meia direita, meia esquerda, o Arrascaeta de meia atacante, tá? mais enfiado, e aí 2 homens de frente em vez de 3, o Plata e o Bruno Henrique. A dúvida nesse meio campo aí, barra ataque, é se vai de Arrascaeta, como o meia central ali, criativo, meia atacante, ou se vai botar mais um ponta, e aí pode ser o Luiz Araújo ou o Michael, tá? Essa é a dúvida do Flamengo. 2 times aí que a gente conhece quase inteiros, só fica uma pulguinha atrás da orelha sobre a questão do ataque do Flamengo, pela falta de um centroavante. Pode ser que jogue com 2 homens ali flutuando, Bruno Henrique e Plata, se revezando, se mexendo, ou, né, bote mesmo 3 atacantes, Plata, Michael e o BH centralizado na frente. A dúvida do Botafogo é pela zaga e pela lateral direita, e de resto a gente conhece bem qual o time que vai entrar. Bom, eu apostaria, né, numa vitória do Botafogo por 2-1, um jogo que vai ter ali lá e cá e tal, vai ser um jogo pegado. O Botafogo tende a ser um time que vai ficar um pouco mais esperando o Flamengo, né? Não uma retrancada, mas esperando o Flamengo para a partinha em enfiadas rápidas pro Arthur, pro Matheus Martins, né? O próprio Savarino, jogadores rápidos ali na frente. E o Flamengo vai tentar ali, abafa a marcação-pressão e dominar a posse de bola. Eu acho que o Botafogo pode ganhar esse jogo, porque tem jogadores que entraram nesse ano de 25 com a mesma pegada de 24, e a gente viu o que aconteceu em 24 nos clássicos contra o Flamengo. O Botafogo amassou em todos, então eu acho que eu apostaria em Savarino e Igor Jesus, assim como foi contra o Fluminense. Savarino e Igor Jesus fazendo os gols de hoje. Eu tô muito confiante pela estreia do Arthur, não por estar iludido, porque é o único reforço que vai estrear, não. É porque ele é um cara que está vindo de temporada, ele não tá em pré-temporada como o Botafogo tá, ou como o Flamengo tá. Ele não tava parado de férias em dezembro e janeiro. Ele vem a temporada europeia começa em agosto, então ele vem jogando, né? Ele tá naquele período que normalmente os brasileiros aqui do Brasileirão estão no meio do ano, sabe? Em junho e julho, voando fisicamente e ainda não estão estourando musculatura pelo desgaste físico. É esse momento do Arthur hoje. Ele vem já passou o período de recuperar o ritmo de jogo, o tempo de bola e tudo mais, recuperar a forma física, já entrou naquela curva ascendente de meter marcha, então ele tá ali na ponta dos cascos para entrar e quer mostrar. É o primeiro jogo dele, já é o primeiro jogo logo uma final, vale título, é um clássico contra o maior rival do Botafogo, então ele quer mostrar que ele pode ser sim importante pro Botafogo, até porque ele sabe que no meio do ano para frente vão chegar outros grandes jogadores. Isso pode
fazer ele perder vaga, ou hoje pode garantir que ele vai ser um dos caras do elenco. Pessoal, fico por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, somos 4 planos, plano de 4, de 3, de 5, de 15, vários valores, que ajuda muito a gente a manter a estrutura e o ritmo de postagem frenético aqui do canal. Agora só vai ter vídeo depois do jogo, tá? Então, a gente se vê mais tarde. Boa sorte para todos nós e que a gente amasse o Menguinho. Fico por aqui. Um obrigado para vocês todos que estão aqui assistindo até agora e até o próximo vídeo.